muito provável que você aí de casa que está me ouvindo agora já tenha ouvido uma história parecida com a que eu vou te contar agora, de crianças serem criadas por animais. Então fiz uma pesquisa breve na internet que vocês podem fazer em casa também e, por incrível que pareça, eu achei que existiam poucos casos, mas muitos casos de crianças terem sido criadas no mesmo ambiente que animais ou macacos. Vi até mesmo uma reportagem falando de uma criança criada por gatos selvagens, crianças perdidas na floresta criadas por lobos. Mas por que eu tô entrando com essa história aqui hoje? Para que possamos entender que o ser humano ele se adapta conforme o ambiente que ele vive. Então essas crianças que elas foram perdidas na floresta, em locais onde não havia habitação humana, né, apenas de animais, elas foram tentando fazer parte do grupo dos animais. Um exemplo que eu peguei de uma criança que foi encontrada no meio dos macacos, né, e começava a ter comportamentos iguais ao dos macacos. Ela foi perdendo o comportamento dela como criança e foi se comportando como um macaco para poder se adaptar ao grupo. E assim como essas outras que viveram no meio dos lobos também, então tem várias histórias. E, inclusive vocês viram no filme do Rei Leão também, né, quando Simba sai do seu grupo de leões e começa a viver junto com o Timão e o Pumba, o javali e o suricato. E ele começa a ter os mesmos comportamentos para poder fazer parte desse grupo. E por que eu tô trazendo essas histórias aqui para você? Para que possamos entender que nós, como seres humanos, também fazemos isso. E queremos fazer parte dos grupos. E eu te trago essa reflexão para que possamos olhar mais para a gente e pensar: eu mesmo abro mão de ser quem eu sou para ser aceito pelos outros? Isso é uma das coisas que mais acontecem e pode ser uma das coisas que inclusive está te adoecendo. Imagina um lobo que vive no meio dos cachorros. Ele pode comer a mesma comida que o cachorro, ele pode aprender a latir, ele pode se comportar como um cachorro, mas em um determinado momento, esse lobo que está dentro dele vai querer aflorar. Porque essa é a verdadeira essência, essa é a essência divina dele. Então, a gente fala que seria o lobo divino, porque é se conectar com a essência. Então, quantas vezes nós nos desconectamos da nossa essência para poder ser igual, para poder fazer parte? Todos nós passamos por um momento onde a nossa essência divina ela quer vir para fora, onde o seu eu interior quer vir para fora, onde você quer ser você de verdade. E se você quiser continuar seguindo a manada, se você quiser continuar sendo o leão seguindo o suricato, isso vai te incomodar muito. Isso não vai começar a não fazer sentido para você. E quando começa a não fazer mais sentido, isso começa a refletir no seu físico. E então o nosso corpo ele começa a falar. E de certa forma você começa a ter reações. Então, cada vez que a gente se esconde atrás de um personagem que a gente não é para poder fazer parte, isso faz com que nós nos desconectemos cada vez mais com a nossa essência divina, com a nossa natureza. E as pessoas que a gente se conecta, os livros que a gente lê, as músicas que a gente ouve, fazem com que a nossa natureza divina cada vez aflore mais, ou a nossa natureza selvagem. Então, nós precisamos parar para analisar. A gente foi convidado a parar nesse momento onde fizemos quarentena. Já estamos sendo convidados a parar há muito tempo, mas agora fomos forçados a parar. E mesmo forçados a parar, não paramos. Não tivemos um tempo para meditar, não tivemos um tempo para olhar para dentro, para olhar para a gente, para olhar e ver quais são as minhas necessidades como ser humano, o que de fato eu vim fazer aqui, qual é o meu objetivo e não só seguir a manada. Vou citar um simples exemplo. Às vezes as pessoas ficam conectadas, a gente vai lá pesquisar quais são as músicas mais ouvidas em todo o Brasil. Músicas de sofrência, de términos de relacionamentos,
de faz o outro sofrer, deixa o outro sofrendo que ele volta atrás de você, coisas assim do gênero. Será que num momento de término de relacionamento eu não deveria estar pensando o que aconteceu, de que maneira eu me comportei para que isso terminasse, ao invés de ficar pensando numa coisa tão pequena, se o outro está se preocupando comigo ou se eu me preocupando com o outro? Isso não nos faz evoluir, isso não nos faz crescer. E a mesma coisa serve para quando a gente olha para aquela outra pessoa, eu gostaria de ter aquele corpo físico, né? E eu fico almejando aquilo, ao invés de olhar para mim e ver o que eu estou fazendo na minha vida que eu não estou conseguindo chegar num objetivo que eu quero. Por que eu não paro para dar atenção para mim? Por que meu corpo dá tantos sinais e mesmo assim eu não paro? Então, essa reflexão é uma reflexão bem profunda para que a gente possa começar a pincelar, entender um pouquinho mais sobre isso. Estamos sendo convidados obrigatoriamente a parar e a olhar para dentro, a olhar para quem somos. Então, pode ser que seja um momento de movimento na sua vida, de você deixar para trás tudo aquilo que já não faz mais sentido, aquela manada que você vinha seguindo, que não conecta mais com as suas verdades. Então, toda vez que você segue algo, que você vê algo, que você faz algo, veja se isso alimenta a sua natureza divina ou se alimenta a sua natureza selvagem. Se para você ser aceito, você precisa seguir o bando, que tipo de vida você vem levando? Se para você ser aceito, você precisa ter o corpo perfeito, quanto sofrimento você vem carregando? Se para você ser aceito, você precisa viver num relacionamento falso, que peso você está carregando? Se para você ser aceito, você precisa trabalhar com o que você não gosta, imagina o quanto isso te fere por dentro. E todas essas feridas, todas essas coisas, elas vão manifestar no seu corpo físico, em alguma forma de doença ou de alteração, seja alterações nos exames, alteração na sua composição corporal, alteração no seu cortisol, porque tudo começa antes. Síndrome do intestino irritável, problemas gastrointestinais, não consigo digerir o que está acontecendo na minha volta. Não consigo digerir o que está acontecendo na minha vida. E aí isso se manifesta no nosso físico. Eu sou a favor de alimentação adequada, de suplementação adequada, mas tudo isso está conectado. Isso é prova dos meus atendimentos. Quando a gente trata apenas alimentação, apenas suplementação e não trata aqui, eu não mostro para o meu paciente que tudo isso está conectado, que a vida dele faz parte, isso acaba não fazendo sentido e não tem o resultado que a gente espera. Então nós precisamos ter essa conexão com tudo isso. Eu sei que isso que eu estou falando não é para todos, mas as pessoas estão despertando para esse lado. E muito em breve, muitas pessoas vão estar conectadas com isso. Então, qual a vida que eu quero sustentar? Qual a vida que eu quero levar? Eu quero acender a minha essência divina ou eu quero continuar alimentando a minha essência selvagem? Eu sou Jaciara Petri, sou nutricionista e essa é a forma como eu trabalho com os meus pacientes, conectando todas as emoções, mente e o físico. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Tenha uma excelente semana e até o próximo vídeo.